Falemos um pouco agora sobre empresa, consultoria, livros de administração, palestras, e o momento ideal, onde o governo acaba de editar um pacote de apoio a empresas que todos nós estamos olhando com muita perplexidade, com muito cuidado, muita cautela. Então, para isso, nós convidamos um consultor, escritor e palestrante dessa área de administração. Eu diria que vai mais longe que isso, de adequação da empresa ao mundo, que é Paulo Leme. Paulo, boa noite, Paulo. Tudo bem, Gil? Prazer enorme estar aqui contigo. Uma grande satisfação. Boa noite aos telespectadores de um programa de qualidade. Paulo, eu estou vendo aqui no teu currículo, e por sinal com muita luz, certo? Várias obras publicadas. Ordem de Gar, Gestão Corporativa do Mundo de Don Quixote. Interessantíssimo esse livro. Esse tem uma história toda especial. É interessante esse nome desse livro, porque, inclusive, eu vi uma entrevista do Jorge Amado, onde ele cita, entre vários autores que o influenciaram, Cervantes, o Don Quixote, que o ensinou a rir com carinho. Esse é o grande segredo do empreendedorismo. É você realmente estabelecer um sonho, acreditar que esse sonho tem um paralelo muito forte com a realidade. O empreendedor brasileiro é sempre um herói, sempre um herói. Com a degradação que nós temos visto aí dos nossos valores éticos e morais através das nossas casas legislativas, faz com que o empresário brasileiro seja realmente um sobrevivente, Certo. Agora imagina, Paulo, você está aqui conosco na Amazônia, certo? Nós somos muito feliz. Nós somos 60% do território nacional. Uhum. E quando você fala em empreendedor brasileiro, pode acrescentar mais aí 100% de dificuldade para o empreendedor amazônico. Olha, realmente eu tive essa percepção. Apesar de todos os mecanismos que foram criados aí através da Sudam e até o esforço dos governos estaduais, ainda falta um pouco de maturidade na aplicação disso, porque nós ainda estamos em modelos que não trazem resultado. O modelo de administração, da disposição dos planos de governo, não são processos maduros, processos evoluídos, dignos do século XXI. Ainda estão naqueles modelos de clientelismo, de facilitações. Aqui é bastante complicado, como em todo o Brasil. Isso, nos últimos 10 anos, aí nós vimos a institucionalização da Desvios S.A., a maior empresa, a maior corporação, né, de desvio de dinheiro público, do suor do cidadão, do sangue do empresário, do desespero do trabalhador. Nós acabamos, pela nossa leniência, pela nossa desqualificação na hora de colocar o voto na urna, nós acabamos levando ao poder uma súcia, uma caterva da pior espécie, e a gente vê todos os dias, estamos até amortecidos com isso. Então você pega o jornal, revista... É a banalização da corrupção. Cara, se fosse a banalização, estava ótimo. Na verdade, é a não identificação mais do liame moral e ético que conduz, que deveria conduzir o comportamento humano, no mínimo humano. Eu me pergunto assim, eu sou pai, o único legado que eu posso realmente deixar para os meus filhos é a minha essência moral, é o meu lastro ético. Porque dinheiro, uns constroem, outros destroem. E a gente prepara os filhos para fazerem dinheiro. Exato, para fazer mais do que o dinheiro, para fazer a vida acontecer mesmo. Exato. Dentro de um tripé sagrado que é felicidade, que é bem-estar e prosperidade. E tudo isso está ligado à essência divina. E o que a gente tem visto aí é um distanciamento absoluto de tudo que é bom, justo e perfeito, né? Então me pergunto, como é que um cara desse consegue olhar para o filho, chegar com a família para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, para sair num evento e todo mundo apontando,
Todo mundo sabendo que o cara é vagabundo mesmo, é ladrão, desvia, é sem vergonha, é corrupto. Como é que ele consegue conviver com isso? Por isso que Pior de tudo, se o pai e a mãe não forem políticos, porque aí ele seria um herói, se o pai e a mãe não for político, como é que uma mãe consegue enxergar? O que uma mãe sente com a responsabilidade de ter colocado no mundo gente espúria? E me intriga também o caso das esposas. Que, para mim, como homem, em algumas experiências de casamento, eu sempre achei que o que mantém a mulher amando você é o orgulho que ela sente em você. Uhum. E como é que uma mulher que é casada com corrupto pode ter orgulho dele? Como é que esse matrimônio se mantém? Se elas forem como as nossas esposas, que realmente acreditam nos valores que a gente prega, elas vão se sentir indignadas. Mas na linha que está indo uma certa parte da nossa classe política, que são poucos aqueles que conseguem realmente se distanciar disso, como se sente uma mulher de um traficante? Como é que se sente uma mulher de um assaltante de banco? Na verdade, ela vive o benefício daquilo que ela acha que é o certo e o resto é tonto. Veja bem, eu leio aqui outro livro. Tu és imortal. Imortal, não imorrível, imortal. Imortal, da não Academia de Letras de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu vejo aqui o Semeador, o Espantalho, que são 2 livros teus. E quando tu fala o Semeador, eu já me lembro disso, que nós acabamos de conversar. Eu fico imaginando a situação de uma empresa. O empresário está dentro da sua empresa. Ele investiu todos os seus sonhos. E dali ele tira a sua sobrevivência, a sobrevivência da família, a sobrevivência dos seus colaboradores. E ele senta diante deste quadro para planejar. Certo? Você ouviu o comentário que eu fiz hoje sobre o choque cultural. O choque cultural vai além das diferentes culturas. Porque, Paulo, você falou os sujeitos imorais, essa coisa toda. Porque quando o sujeito é imoral, ainda tem uma salvação. Quando ele é amoral... Aí é que está o caso, eles são amorais. Amorais mesmo, não tem nenhum padrão, não tem padronagem. Não tem padronagem. O livro do Semeador, por exemplo, ele fala da criação, da fundação da cidade de Balneário Camboriú. Eu trabalhei esse livro com uma figura espetacular, Gilberto Américo Meirinho. Foi prefeito da cidade, construiu a cidade, planejou ela para 40 anos, tanto é que hoje estamos mexendo na cidade, só agora, 40 anos depois, em cima daquilo que ele fez, que teve essa durabilidade, porque ele tinha essa visão. Por que é que ele desistiu da vida política? Por causa da pressão dos políticos. Quando a gente fala em empresário, que o empresário é corrupto, etc. e tal, na verdade ele não é corrupto. Não há um empresário corrupto. O que existe é o seguinte, ele tem o negócio dele e ele é achacado. Ele é colocado numa situação de que, para sobreviver, ele tem que sucumbir a isso. Entendeu? Então, na verdade, dizem, o político é corrupto. O foco não é esse. O político é corruptor. Ele corrompe o padrão moral do empresário, levando o empresário para uma situação de ter que participar dessa situação. Tem que sobreviver. Pois é. Então, a responsabilidade do empresário é muito grande com relação aos colaboradores, família, com todo o entorno da empresa. Olha, quando a gente fala na palavra corrupto, a gente tem a noção passiva do termo. E o político não é passivo, ele é essencialmente ativo. Ele cria as situações, ele cria as possibilidades e existe uma entourage em torno dele que provoca as facilidades e faz a coleta. Então, o que acontece? O termo corrupto para um político é um termo inadequado. Ele não é uma pessoa passiva no processo. Ele é agente, efetivamente agente desse procedimento. Se você separar dentro do empresariado brasileiro,
não existe grandes corporações, ou não existe grandes companhias, grandes empresas ou grandes empresários que já não foram resvalados por essa coisa. Achacados. Exato. Mas à medida que ele cresce e evolui, e que ele se torna mais independente, porque ele tem fora do mercado nacional as suas respostas, ele fica muito mais blindado. Mas o pequeno e o médio empresário, aquele que está em ascensão, que ainda depende de se posicionar no cenário nacional, esse é vítima certeira dessa caterva, dessa súcia, como eu falei, desse bando de acelerado que está aí, diplomado, impune, sem se conseguir sequer chegar perto de algum deles, mesmo que todo mundo saiba. O assunto é tão palpitante, meu caro telespectador, que o Paulo tem a felicidade, ele é um homem tranquilo, ele mora em Balneário Camboriú. Não dá o endereço, porque depois do que eu falei, eu posso... Mesmo com essa tranquilidade de morador de Balneário Camboriú, esse assunto o tiram do sério. Mas nós vamos voltar daqui a pouco, Paulo, mais direcionado para como a empresa deve agir no mundo globalizado de hoje. Certo? Que aí a empresa vai ter que conviver com atos e fatos do mundo inteiro, com corrupção do Brasil e do exterior. Porque o mundo não tem vestais. Não tem vestais. Certo? Então, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há 32 anos transformando conhecimento em atitude. Top Operações Portuárias, competência e eficácia na movimentação de carga. Não esqueçam, Sindicom, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. Colares Móveis de Escritório, bom gosto e qualidade em móveis de escritório, na gentil esquina de Benjamin Constant. Nós vamos ao intervalo comercial e vamos continuar conversando com esse consultor, escritor e palestrante, ilustre morador de Balneário Camboriú, Paulo Leme. 1 minuto só para o comercial.